E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Se preservando, se cuidando, em casa, com certeza, certo? Então vamos lá, povo. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza dentro do Brasil aí. A participação do professor Pedro Jardim, biólogo, formado, mestre. É o cara, né? Além de um grande professor, um grande amigo, então espero que vocês gostem da aula. Nós vamos colocar algumas imagens de lugares por onde nós passamos aí por todo esse Brasil, de parques nacionais, de APAs, de RPPNs, enfim, nós vamos colocar as nossas imagens aí para vocês verem das nossas viagens. Fechou, galera? Vamos começar então? Valeu, um grande abraço, vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui na aula de hoje com a presença ilustre do nosso amigo e irmão aí, Pedro Jardim, trabalhar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, um grande presente aí para vocês, beleza? Mas, antes de tudo, primeiramente, aquele que não pode faltar, abram os microfones, o salve, salve, o tchararã, o imprescindível bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Aê, bom dia, bom dia! Agora, vou fechar aqui, fechem os microfones, tirei o áudio aqui, vamos começar nossa aulinha, certo? Eu vou trabalhar, vou dar uma visão geográfica da aula de hoje, e o Pedrão, ele vai dar a visão biológica, tá certo, pessoal? Em muitos momentos, as ideias vão bater, as ideias vão se entrelaçar. Lembrando que o meu mestrado em meio ambiente, eu usei bastante do pessoal da biologia, da UEL, então, mais um motivo que o Pedrão está participando aí com a gente, tá? Além de ser um grande amigo, um irmão, também um excelente professor aí. Bora começar. Vamos nessa, então, pessoal? Vamos falar um pouquinho de SNUC aí, né, para vocês, que seria esse sistema aí que nós estamos trabalhando. O que é o SNUC? É o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, né? Esse da natureza por parte da geografia, certo? Foi instituído por meio da Lei 9.985, 18 de julho de 2000. Então, se vocês pararem para pensar, 2000, ele é bem recente. Ele é um processo que foi instaurado durante o governo Fernando Henrique Cardoso, beleza? E o que chama mais atenção, por exemplo, é que o Fernando Henrique Cardoso, ele não degradava o meio ambiente no seu governo, mas vamos dizer que o meio ambiente não era algo prioritário. Mas foi também no governo do Fernando Henrique que começaram os movimentos para transformar várias leis ambientais, existirem várias leis ambientais para controlar o processo de degradação do meio ambiente, certo? Bom, o que estabeleceu esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação? Critérios, normas e a criação, implantação e a gestão das unidades de conservação nos grandes biomas que existem dentro do nosso território. Tudo bem, então? Então, essas unidades de conservação, esses grandes biomas que nós temos aqui no Brasil, eles foram, o pessoal fez uma regra para eles funcionarem, certo? Retrata também o manejo do uso humano dessas naturezas, compreendendo a preservação, a utilização sustentável. Então, repara, preservação e utilização sustentável, restauração e recuperação do ambiente natural. Joia? Pedrão? Farol, eu fazer uma observação só aqui, porque vamos entender o que são esses termos, né? Então, por exemplo, preservação. Preservação está relacionada a uma ação de preservar, de manter aquele local intacto, né? Manter nas melhores condições possíveis. Essa é a ideia de preservação. Então, uma unidade de conservação, ela tem que ter esse objetivo, né? Dentro dela existe esse objetivo de você proteger uma área, deixar ela lá, manter o que está funcionando ali, a estrutura da vegetação, os recursos hídricos, a fauna. A utilização sustentável já é uma outra ideia, né? Que você vai falar daqui a pouco, mas está relacionado a você usar os recursos que existem ali, né? Por exemplo, sei lá, vamos tirar semente para fazer alguma coisa, para fazer lá um artesanato, beleza? Mas não pode faltar semente para nascer planta depois. Vamos tirar fruto para fazer alimento, para fazer suco, enfim, tudo bem, mas não pode faltar fruto para a fauna. Vamos tirar madeira para poder cortar e fazer, sei lá, casa, fazer construção, beleza? Mas não pode
diminuir as populações existentes. Então, essa é a ideia da utilização dos recursos, mas de uma forma sustentável, ou seja, não ficar usando demais e repor caso seja usado um pouco. E a ideia de restauração e recuperação, talvez para os alunos eu acho que fica uma coisa meio estranha. Parece que as duas coisas são iguais, tá? E vou falar dessa tênue diferença. Porque recuperar é você dar um jeito. Ah, meu carro não está funcionando. Ah, calma aí que eu vou dar um jeito. Faz umas gambiarra lá, papum, tá funcionando. Agora ele anda. Recuperei. Tá funcionando aí. Beleza. Mas gambiarra é gambiarra, né, velho? Gambiarra é aquela coisa, né? Então, assim, não é que tá do jeito que era antes. Ele tá funcionando. Isso é recuperar. Tá? Ah, tá detonado aqui, tudo bem. Vamos pôr uma cerca, vamos deixar nascer planta lá, plantar uma... Isso é recuperação. Agora, restauração é diferente. Por exemplo, na guerra. Depois da guerra, um monte de monumento, de obra na Europa foi destruído. Regaçou tudo. Né? Então, você pega, por exemplo, lá no Vaticano, a Capela Sistina, aquela obra de arte do Michelangelo, aquela coisa maravilhosa. Velho, o cara era o Michelangelo. O que aconteceu? Os caras tiveram que chamar quem para arrumar aquilo lá? Um monte de artista. E foi lá um monte de artista para pintar de novo, claro, né? Chamou ali o povo arquiteto, engenheiro, refizeram ali toda a estrutura física, mas, meu, para pintar igual o Michelangelo lá dentro da capela, né, lá em cima, não é qualquer um, certo? Então eles tinham que chamar os artistas, e os artistas iam lá minuciosamente e tal, fizeram um baita de um estudo técnico para tentar refazer. Se você for ver hoje lá a Capela Sistina, hoje, lá no Vaticano, você vai olhar lá, velho, você vai pegar uma foto de quando era o Michelangelo lá, né? É igual. É igual? É igual? Não é igual, cara. Porque por melhor que o cara seja, ele não é o Michelangelo, mas está muito perto. Isso é restauração. Restauração é quando você faz chegar o mais próximo do original. Não necessariamente igual, mas é o mais próximo possível. Então, essa é a ideia do Snook. Ele tem que ter esse quarteto aí, tem que estar interligado dentro das unidades de conservação. Então, é importante também destacar em cima da fala do Pedro, da restauração, uma mata que você desmata ela, sofre o processo de retirada, você não vai conseguir deixá-la como original. Por exemplo, você pega aí a floresta amazônica, tem pontos da floresta amazônica que tem 4 milhões de anos de formação. O homem não vai conseguir reconstituir, porque a biodiversidade é grande, né? A diferença entre as vegetações, a distribuição vegetal também é grande, certo, Pedro? E aí, quanto mais biodiversa essa vegetação, mais difícil fica. Confere? Muito complexa, né? Isso, é muito complexa. E o negócio de utilização sustentável, eu gosto bastante, por exemplo, do exemplo da Natura, né? O que ela fez e faz ainda em grandes regiões lá da floresta amazônica. A Natura, ela faz uma utilização sustentável, como o Pedro falou para vocês, pegando as vegetações, né? Vamos supor, ela chega lá, vê um pé lá, um pé de açaí, por exemplo. Aí, quantos cachos do pé de açaí ela pode tirar, né? Desde que não prejudique o ambiente, sobre semente para germinar, sobre semente para alimentação, para virar matéria orgânica no futuro, para ter mais árvores. Quanto que pode tirar? Aí, em cima disso, ela ensina as populações que antes desmatavam, antes a maioria dessas populações trabalhavam para serralherias, né? Para desmatar a floresta amazônica, agora elas trabalham para retirar o seu sustento. Então, além de tirar o sustento de dentro daquela floresta, ela também consegue fazer o quê? Ela consegue preservar, porque se os caras não tomarem cuidado com a floresta, eles vão acabar ficando sem emprego, entre aspas, com relação à Natura, certo? E acabam ganhando carteira assinada, trabalho para a família inteira, melhora a qualidade de vida e mantém a floresta. Então, o trabalho da Natura, para quem puder procurar depois, o Boticário tem um trabalho próximo nosso aí, o Pedrão vai falar mais tarde, né? É bem interessante, nosso. O do Boticário é em Superagui, né? Guaraqueçaba, não lembro? Né? Então, beleza. Vamos lá, então, pessoas. Próximo aí, para a gente dar uma aceleradinha aí para vocês. Pessoal, observem aqui, ó, unidades de conservação. Esse mapinha aqui vai mostrar as unidades de conservação que existem dentro do nosso território
né? Esse mapa foi feito em 2014 e ele é um dos mais fiéis mapas de unidades de conservação brasileira. Se vocês observarem, elas se concentram muito na região norte, onde nós temos o predomínio da floresta amazônica. Mas só que ela tem também na nossa região do Cerrado, ó. Ela tem bastante onde nós temos o Cerrado. E o mais interessante aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, que é onde tem a vegetação do semiárido. Beleza? Aqui a parte da floresta de Mata Atlântica, perdão, né? Que vem até essa área aqui, divisa do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, certo? Nós temos também o predomínio dessas regiões de unidade de conservação. Então, vamos lá. Unidade de conservação. Os governos federal, estadual e municipal também são responsáveis pela busca, ó, presta atenção, pela busca, controle, apoio e cooperação. Cooperação de quê? Vamos lá? O que são isso aí? Ó? Organizações não governamentais, as ONGs, né, bem conhecidas de nós. O que mais? Organizações privadas, como é o caso, por exemplo, que nós falamos da Natura, ou então também do Boticário, e outras organizações privadas que conservam a mata. Nós temos aqui perto de nós o Morro do Diabo, por exemplo, que é uma unidade de conservação privada, bem interessante. Quais são seus objetivos, pessoal? Olha lá, ó. Estudos e pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividade de lazer e ecoturismo. Esse aqui, o Brasil está se especializando bem nessa área, certo? O Brasil, nessas práticas, para quem viaja bastante, para quem consegue conhecer vários lugares, vai observar que a população local está sendo pega pelo pé, literalmente, né? Ela está sendo pega por essa parte aqui. Se você preservar o meio ambiente, você vai poder trazer turismo e gerar renda para você, certo? Monitoramento e manutenção de outras atividades de gestão das unidades. Então, o destaque que eu faço para vocês são esses aí, os objetivos. E o Pedrão? É isso aí. Eu acho que quando a gente for ver direitinho os tipos de unidade de conservação, né, a gente vai ver que esses objetivos eles vão variando bastante nelas. Mas uma coisa assim que é bacana, que todas as unidades de conservação elas precisam ter, como se fosse um plano piloto, vamos dizer assim. Plano gestor. Isso, é um plano gestor. É como se fosse um manual de instruções. Um manual de instruções. Esse manual de instruções, né, ele dita a regra de como que tem que ser feita toda a estruturação da unidade de conservação. Isso é um documento, ele tem que ser refeito de tempo em tempo, dependendo aí de uma série de circunstâncias, né? Por exemplo, de mudanças no meio ambiente, de ingresso de novos funcionários, enfim, mas ele tem que ser reanalisado pelo menos a cada 10 anos, e nele consta todas as ações que são feitas ou que precisam ser feitas ali dentro, né? E aí as unidades de conservação, dependendo do tipo delas, elas vão contemplar alguns desses objetivos ou todos, né? Depende do foco dessa unidade de conservação. Mas aí a gente vai, acho que, falando uma por uma. Isso, nós vamos comentando uma por uma. Tá certo? Mas, muito bom. Obrigado. Vamos nessa. Pessoal, eu fiz esse slide para vocês aí, ó, só para a gente jogar um pouquinho com a palavra, né? O desenvolvimento é sustentável? Era para falar sobre desenvolvimento sustentável. Aqui, nós temos um divisor da área mais humanitária com a área mais física, mais biológica, né? E é interessante que vocês entendam. Então, eu procurei colocar aí para vocês o que a gente mais costuma escutar, né? A finalidade básica do desenvolvimento sustentável, repare que eu coloquei entre aspas, é suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a sobrevivência das gerações futuras. Beleza. Como que nós podemos fazer isso? É possível, no ritmo que nós estamos, no formato que nós estamos, fazer dessa forma? Será que é possível? Isso aí cabe a cada um de nós, conforme for andando a aula, aí nós vamos desvendando isso aí, certo? Podemos, então, chamar o desenvolvimento sustentável de sustentabilidade? Podemos, então, trocar a palavra desenvolvimento sustentável por sustentabilidade?
Será que a gente pode fazer esse tipo de mudança? Conferências ambientais mundiais sugerem a adoção, pessoal, em escala planetária, de uma estratégia sustentável por meio de tomadas de uma série de medidas em conjunto. O que isso significa? Aí vem um fator que eu vou trabalhar com vocês mais para frente, que é a globalização, que devido a essa pandemia, olha que engraçado, né? A pandemia ela veio e ela está meio que dissolvendo a globalização. Nós vamos discutir isso depois, é bem interessante, né? E essas estratégias sustentáveis que as grandes conferências mundiais pediram seriam de escalas globais, todo mundo teria que estar trabalhando. Então, teria que ser uma coisa relacionada à globalização. Olha que legal a ideia. A globalização relacionada ao sustento do planeta, à manutenção do planeta, certo? Essa é uma visão geográfica. Pedrão. Muito massa, né? A gente vê bastante a ideia da sustentabilidade como sendo a questão de recursos mesmo, né? Então, assim, para você manter um organismo vivo no ambiente, tem que ter basicamente o espaço para ele e o recurso, né? O espaço para ele viver, para ele ter ali o seu nicho, e os recursos para ele se alimentar e garantir a reprodução. A reprodução é o que garante se uma população vai se manter no ambiente ou não. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a questão é você dar esses recursos para que as populações que existam ali, elas consigam se desenvolver. Então, você tem que continuar dando um espaço para elas viverem, o alimento para elas, né, para elas terem e se reproduzirem. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, assim, num ambiente, uma série de populações diferentes. Então, a gente tem uma comunidade biológica. E para que o ecossistema como um todo funcione bem, existe um equilíbrio, né? Um se alimentando do outro, um auxiliando o outro em alguma coisa, que é aquilo que a gente chama de relações ecológicas. Quando você preserva o ambiente, você mantém as relações ecológicas de todas essas populações, tentando manter um equilíbrio, né? Para que não haja nem um aumento de uma população muito grande, nem a diminuição de outra. A nossa população faz parte desse grande ecossistema que é o nosso planeta. E nós, em determinado momento, começamos a crescer demais, né? Em detrimento de outras populações, que a gente ocupou demais o planeta, a gente se adapta em todo o planeta, e aí uma série de problemas ambientais vieram. E quando a política ambiental veio de encontro com a realidade em que a gente vivia, a gente começou a criar até alguns problemas, porque foi feita uma análise, um trabalho, e a gente pôde, é nítido, né? É muito claro, a gente sabe que essa destruição, ela tem um impacto não só para as populações de animais, mas também para a estrutura abiótica. A gente está falando do solo, né, que fica muito compactado, perde nutrientes, a gente está falando de água, a gente perde recursos hídricos. Ou seja, o nosso impacto no meio não está simplesmente impactando as outras populações de seres vivos, mas ela acaba impactando a nossa própria, né? Então, quando quando as autoridades decidem, olha, esse lugar tem que ser uma unidade de conservação, ou esse tem que ser uma unidade de conservação, qual que é o foco deles? Habitat. Quanto maior a quantidade de habitats diferentes dentro de um espaço, contemplando diferentes populações que tenham relações ecológicas ali entre si, melhor. Por quê? Porque aí você une, né? Você une essas populações, você une esses ecossistemas. Então, aqui eu tenho essa comunidade, aqui eu tenho uma outra comunidade de outras espécies, aqui eu também tenho outra vivendo. Legal, então calma aí, vamos fazer uma proteção dessa área toda, que a gente consegue uma maior diversidade, né? Lembra do conceito de complexo, tecido junto, né? Então, a ideia é essa, você tecer junto esses diferentes ecossistemas no mesmo espaço territorial, que é a unidade de conservação, né? Garantindo uma maior diversidade naquele ecossistema e impedindo que a nossa ação de impacto destrua essas populações, né? E acabe preservando não só os animais, mas também o ambiente. E esse ambiente, galera, uma coisa que às vezes a gente pensa, vamos ficar fazendo unidade de conservação para proteger os bichinhos.
Não é só isso, né? É o que eu estava falando. É para preservar os recursos naturais. É solo, é água, né? E toda a relação complexa que tem disso. A questão de produção de vapor, de água para ter rio, a questão de zona de recarga, né? Onde cai a chuva para penetrar lá naquele solo e chegar nos lençóis, abastecer os mananciais de água para chegar, formar os rios para a população. Então, as unidades são escolhidas mais ou menos com esse foco, tá? Que é a complexidade estrutural e biológica. Massa, massa. Show de bola. Aí, Pedrão, você é tudo de bom, hein? Então, bora lá. Próximo aqui. Vamos lá. Unidades de uso sustentáveis, pessoal. Então, vamos começar a trabalhar assim agora, separadinho, como o Pedro estava explicando aí, né? As unidades de conservação de uso sustentável. O que elas admitem? A presença de moradores. Mas só que tem uns poréns, né? Não é só estar lá dentro, né? Elas têm como objetivo compatibilizar a conservação da natureza. Presta atenção, pessoal. Você vai ter que deixar compatível o conservar a natureza com o uso dos recursos daquele lugar. Geralmente, quem consegue isso? Geralmente, você pensa esse sistema dentro da cidade ou numa zona mais afastada, uma população ribeirinha, um pessoal, uma população que reside na floresta amazônica, próximo aos rios, que não tem estradas para chegar até lá, eles se movimentam de barco, por exemplo, né, vivem de recursos que eles retiram da floresta. É mais fácil acontecer para eles, ou é mais fácil acontecer para a gente, tá certo? Aonde o olhar geográfico para isso é aonde fica mais fácil disso acontecer, né? Então, pessoal, são divididas em vários formatos, onde destacamos alguns. Vamos destacar alguns para vocês. Área de proteção ambiental, uma APA, pessoal. Ela pode ser pública ou privada, né? Famosa APA que vocês viram e mexem, vê por aí com umas placas, né? Em lugares que vocês vão visitar, geralmente próximo aos rios, assim, né? Mais aqui na nossa região. Aparece lá a APA, tal, área de preservação permanente. Pode ser estabelecida normas e restrições para organizar uma ocupação sustentável. Por exemplo, nós temos uma APA que nós visitamos, e se Deus quiser vocês também vão visitar, né? Que é lá no Quênio Guartelá, certo? Lá no Quênio Guartelá tem uma fazenda particular, onde tem a pintura rupestre, que a gente tem que pagar para a pessoa para entrar, ela controla a ida lá, ela controla o número, não pode exceder o número de práticas lá dentro, né? E ela trata aquela parte dela lá como uma APA. Joia? Vamos lá, reservas extrativistas. Elas são públicas, presta atenção. Geralmente, então, elas vão ser públicas de populações extrativistas tradicionais. Como assim? Uma tribo indígena localizada dentro de uma floresta. Joia. É um bom exemplo geográfico para a gente estar. Reservas particulares do patrimônio natural, uma RPPN. Essa aí também é uma sigla que aparece bastante para vocês, né? RPPN. São áreas privadas com o objetivo de conservar a diversidade biológica, né? Cito para vocês também, então, o Morro do Diabo, por exemplo, uma parte dele lá do Parque do Morro do Diabo, ela é privada, ela é particular. Nós temos as florestas nacionais, pessoal. A FLUNA, né? São públicas de uso múltiplo sustentável. Então, como assim? São várias formas de sustentar, vários tipos de usos dentro daquela unidade que dá para você fazer dos recursos florestais e também fazer pesquisas científicas. Joia? Nós temos, por exemplo, na região de São Carlos, né? Vai de São Carlos até Brotas, nós temos algumas dessas áreas que antigamente elas eram, ali a região toda era um misto de Mata Atlântica com Cerrado. Aí eles começaram a conservar algumas partes. Eles transformaram ou em floresta nacional, ou em APA, ou em estações ecológicas, se eu não me engano. Tá certo? E é bem interessante, assim, trabalhar essa faixa. E essa faixa é mais lá perto de Bauru, então a gente lembra um pouquinho dela. Opa! Beleza? Pedrão? Beleza. Não, tá ótimo. Tá ótimo? Não, basta. Uma observação da Resex, né? É muito comum no norte do Brasil,
tem aquelas reservas de extração nos seringais, né? Aquela região de muitas seringueiras, os caras extraindo o látex para fazer a borracha. E apesar de ser uma região assim que tem que ser pública, né? Então não pode ser, tem que ser exonerado. O que é interessante lembrar? O que é essa questão de ser pública? Pública o governo compra, né? O governo compra e é público. Não pode ter ninguém dono de terra dentro daquela área. Então, se tivesse alguém, ele tem que ser removido, né? Aquela região ali, o cara tem que ser removido. De frente de uma APA, né? E de frente de uma RPPN, que é justamente outro conceito, né? A APA, ela geralmente é uma área bem grande para proteger um ecossistema bem grande, né? Às vezes ecótonos, aí como o Farol falou, você pega manchas de biomas diferentes, então você tem a transição entre esses biomas, que são áreas de biodiversidade fantástica. Então, mesmo que haja uma outra população ali, não tem problema não, né? Desde que aquela população não agrida a questão sustentável, ela não pode ir contra o plano de manejo. Plano de manejo é o nome técnico daquele manual de instruções que eu falei para vocês. Então, qualquer coisa que o cara, mesmo sendo o dono daquela casa, fizer que não vai de encontro com o plano de manejo, o cara vai ser multado. Então, multa forte. Tá? E na reserva, apesar de ser pública, é possível utilizar aquela estrutura para a população ribeirinha, que vive naquele entorno, que pode se beneficiar daquele produto. É interessante, eu tenho um plano de manejo do Morro do Diabo, né? São 480 páginas o plano de manejo dos caras, é gigantesco, assim. Tudo bem, a área do Morro do Diabo também ela é bem grande, né? E você falou, né, das reservas extrativistas, e eu esqueci, eu poderia ter colocado aí, eu fui no Seringais, lá no Acre, né, em Chapori, na terra do Chico Mendes, né, o brasileiro que ganhou 2 prêmios Nobel, né, um da paz e um ambiental, e dedicou todo o prêmio, US$ 1,5 milhão cada um dos 2 prêmios, ele dedicou exclusivamente para a proteção das áreas, né, da floresta amazônica no Acre. Hoje o Acre é um dos estados que tem a maior degradação da floresta amazônica, né? Eles têm menos de 20% da área da Amazônia preservada. O resto já virou tudo pasto. Quando eu estive lá, inclusive na presença, presencialmente, a gente custava a ver as florestas, né? Você via muito pasto. Era interessante porque a gente ia no supermercado comprar as coisas, né? Para fazer uma janta ou um churrasco mesmo, porque era um encontro internacional de bacias hidrográficas e florestas equatoriais. Aí nós pegamos e fomos comprar carne. E a carne era extremamente barata, era algo em torno de 4 a 5 vezes mais barato do que aqui, certo? Então é um absurdo, porque lá tem muito pasto e pouca floresta, né? E eu poderia ter colocado, eu esqueci, visitei a casa do Chico Mendes, tal, a Fundação Chico Mendes, que começa lá com o pessoal hoje pertence à CRBio, né? Confere aí para mim, Pedro, se eu não estou falando abobrinha. ICMBio. ICMBio, desculpa, eu tô com de medicina na cabeça, foi mal. Na verdade, assim, seria até legal falar que, como a gente está falando de unidade de conservação, né? Quem gerencia uma unidade de conservação, o Farol falou, né? É uma instituição, claro, né? É pública, é nacional, pode ser da federação, pode ser estadual ou municipal. Então, se é, por exemplo, municipal, você chama a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, né? Que no caso aqui em Londrina é a SEMA, a Imbiporã também tem a SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Aí você passa, por exemplo, para o nível estadual, quando a área é muito grande, a unidade é muito grande, ou ela abrange mais de um município, aí então você já tem o âmbito estadual, que aí é o Instituto Ambiental do Paraná, que é o IAP, ele que vai gerenciar, ele que vai fazer o plano de manejo, ele que é responsável por organizar e fiscalizar e proteger aquela unidade. E aí, quando a coisa é maior, né, quando pega fronteiras de estados ou rios, enfim, áreas muito, muito, muito grandes, aí então é a federação. E aí quem cuida disso é o Instituto Chico Mendes, ICMBio, Instituto Chico Mendes de Proteção a biologia, proteção biológica, eu não lembro agora o que significa ICMBio, mas Instituto Chico Mendes
A gente chama ele de Instituto Chico Mendes, de alguma coisa de biologia, ICMBio. Então, eles que cuidam. Antes era o IBAMA, mas aí o IBAMA foi fragmentado, né? E agora é o Instituto Chico Mendes que cuida das unidades. Boa, show de bola. Valeu, Pedrão. Obrigado por salvar aí. Tamo junto. Vamos lá. Etapas de exploração sustentável, pessoal. Atenção aí. Eu coloquei essa imagem aí. Eu queria chamar só uma atenção geográfica. A questão geográfica dessa imagem é porque nós, da geografia, trabalhamos bem essa parte técnica. Primeira fase, segunda fase, terceira, quarta, quinta fase. Então, a primeira fase, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta fase. Mas o olhar biológico, porque o nosso é muito técnico, né? O que é? Um é planejamento, você vai organizar, você vai fazer a organização do local, certo? Aí depois vem o estudo da unidade de produção. Então, o que dá para fazer ali? Aí vem a operação, o monitoramento e os tratos da silvicultura, ou das silviculturas presentes ali da região. Eu vou deixar o Pedro comentar esse quadrinho, porque a visão ambiental e biológica, ela é bem mais agregadora do que a geográfica, certo? Uma coisa bacana disso é assim, esse trabalho que é feito de exploração sustentável, ele é um trabalho multidisciplinar. Ele envolve profissionais de várias áreas, isso é muito legal. Então, tem o biólogo, tem o geógrafo, o geólogo, tem o engenheiro, tem o arquiteto, enfim, tem um monte Engenheiro de... florestal, engenheiro ambiental. Engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo, enfim. É bem legal mesmo o trabalho que é feito aí. Até engenheiro químico entra muitas vezes. Sim. Então, assim, como que funciona? Para você fazer uma exploração sustentável, já tem que começar do princípio que você está invadindo uma área, na verdade, você vai causar um impacto numa área, né? E você tem que minimizar esse impacto da melhor forma possível e depois garantir que aquele impacto que você causou, você vai devolver. Você vai devolver aqui todas aquelas condições ambientais que você tirou, inclusive melhorar. Enfim, para fazer isso, a primeira etapa é fundamental, que é o planejamento. Você pode ver que o planejamento é 1 ano de planejamento. Nesse momento, os profissionais de várias áreas vão lá e fazem um levantamento. Então, por exemplo, vai lá o biólogo, o botânico e tal, e começa a fazer uma classificação das espécies. Vai na área, anda na área, desenha, faz transectos, que são linhas a cada X metros, percorre essas linhas, vê ao longo dessa linha, sei lá, 5 metros para um lado, 5 metros para o outro, quais são as árvores que tem ali, faz toda a descrição das espécies que tem ali, faz também anotação para ver quantas árvores tem com um porte que vai ser explorado, né, para depois você saber direitinho qual árvore vai ser removida, e aí já é colocado um chipzinho nela. Né? Hoje é bem fácil isso, com QR Code você vai lá, você passa e você põe todas as informações daquela árvore que você fez ali, a medição de altura, de diâmetro, todos os detalhes você já coloca ali num computador, joga no QR Code, já coloca ali, deixa ela chipada. Enfim, esse trabalho, o levantamento de fauna, né, toda a fauna, então vai lá o cara que estuda os sapos, as rãs, e os caras... A herpetofauna em geral, que a gente fala herpetofauna, é aquele cara que vai trabalhar com anfíbios e répteis. A avifauna, que é sempre muito legal. Então, vai muita gente para entender qual que é a população que vive, ou melhor, qual que é a comunidade biológica que vive ali. E vai fazer uma descrição de tudo isso, para saber o que tem de ser vivo lá, né? De bicho, tá, beleza. Foi feito isso daí, massa. Mesma coisa, né? Planta, animais, legal. Foi feito todo um levantamento biológico. Tá, agora vamos ver a questão geográfica. Qual que é o relevo, né? Hidrografia. Bom, O clima, a presença hidrográfica, a nascente, aquíferos, né? O tipo de solo, composição mineralógica. Essa parte eu sei. E é legal. Essa parte é linda, galera, porque aí, assim, cada um, sabe, no seu quadrado, ali fazendo a sua coisa e tal, e tem aquele cara que vai juntando as pecinhas, sabe? Que vai pegando esse trabalho, vai dando uma arredondada ali, vai ajustando, né? O cara que se preocupa com o texto,
porque você tem que entregar isso daí para alguém ler depois e entender, né? Enfim, depois que todo esse material é descrito, né, então você tem toda essa análise biológica, essa análise abiótica, né, de solo, de relevo, de clima. Aí tem também uma análise social. É muito louco. Aí entra outra galera, né, fazer esse trabalho, pessoal de sociais. E aí então eles fazem um trabalho com as pessoas do entorno, porque a gente está falando de exploração sustentável, às vezes é de área, né, que pôs uma APA, às vezes também tem gente que mora ali. Então você tem que saber se aquela população sobrevive daqueles recursos ou não, qual que é o caminho que elas fazem, que impacto que elas geram ali, se elas extraem alguma coisa para sobreviver, enfim, é feito todo um trabalho do entorno daquela região. Por quê? Porque se é para explorar isso daí, eles têm que se beneficiar de alguma forma. Então, enfim, todo esse trabalho técnico é descrito, tá? E é enviado para um órgão. Qual órgão ambiental? Depende. Geralmente é um órgão ambiental grande, né? Pode ser, é aquilo que eu falei, pode ser municipal, pode ser estadual ou federal, mas geralmente é estadual ou federal, né? Enfim, chegou lá, cara, fizeram uma análise, não, ok, tá liberado, pode começar. Aí vem o estudo da unidade de produção, que é a segunda etapa. Beleza. Essa segunda etapa é muito massa, mas agora eles vão olhar direitinho qual que é o lugar que vai ser feita a exploração. Então é feito o desenho das áreas onde vai ser feita a exploração, né? Tem que se analisar o caminho que vai ser feito para escoar aquela produção madeireira. Então tem que fazer uma rua aí, tem que fazer uma estrada, vai passar carro, quantos carros, que impacto que eles vão gerar, quanto que eles vão emitir, esse combustível, custo disso tudo. Tem que descrever direitinho como que vai ser essa produção, essa estrutura. Né? Deixa eu fazer aproveitar essa sua fala, Pedro. É importante destacar, em tudo isso aí, tem sempre um advogado por trás, né? Principalmente um advogado especializado no ramo ambiental, que faz falta, né, Pedro? Muito. Advogado ambiental faz uma falta danada, porque você tem que fazer tudo isso, além de conversar com a população, pegar o pessoal dos serviços sociais, que nem o Pedro comentou, né? Assistente social, você vai pegar o sociólogo, muitas vezes, para estudar a população, o historiador, dependendo da região. Então, assim, moçada, envolve uma gama de gente gigantesca, envolve muita gente, muitos organismos, muito dinheiro, né? Às vezes na escavação ali, para fazer a área, né, para criar a estrutura lá, a pavimentação e tal, para escoar a madeira, os caras começam a encontrar fóssil. Imagina isso, um sítio arqueológico de repente, né? Olha a loucura. E E pode aí você tem que acontecer. parar, né? A hora que Exato. acha o sítio arqueológico, você para, espera a exploração. É. A gente sabe que não é bem assim. Tipo, Belo Monte, os caras param Deveria, né? lá, Deveria. né? Mas deveria parar. Mas enfim. Deveria parar, mas É. é que para mim fica sempre vivo o exemplo, lógico, aí era notório, né? O exemplo de ampliação do Maracanã para os Jogos Olímpicos, né? Na hora que eles foram para aquele território indígena do lado do Maracanã, para quem não sabe, tem um território indígena, tem um museu, hoje um museu indígena, mas antes ali era até terras indígenas demarcadas ali. O pessoal começou a fazer as escavações e começou a achar a 2, 3 metros abaixo do solo corpos, objetos parados ali. Isso aí atrasou a obra em quase 5 meses. Porque, imagina, o foco da mídia estava em cima daquilo ali, aí nessa questão parou, né? Então, por isso que sempre vem para mim na cabeça essa parte aí. Mas, desculpa aí atrapalhar, Pedrão. Mete bala. Jamais, não está atrapalhando, não. Uma coisa legal agora de vocês saberem é o seguinte: existe um negócio que se chama licenciamento ambiental, que é uma licença para você fazer qualquer intervenção ambiental no local. Você pode fazer, sei lá, uma fábrica numa área rural, você tem que ter uma licença ambiental, tá? E essa licença, primeiro você tem uma licença prévia, depois você tem uma licença de operação, né? Depois você tem a licença de instalação, enfim, são várias licenças que você obtém. Né? A licença prévia veio do planejamento. Agora vem a operação. Você desenha toda a estrutura operacional. Aí, então, depois que foi desenhada essa estrutura operacional, é feito um relatório e enviado de novo para os órgãos competentes. Aí eles vão aprovar ou não. Aprovando, você tem aquilo que é chamado de licença operacional.
que é a LO. Aí você pode começar a fazer, pôr a mão na massa, né? Aí vai, corta as árvores, faz o caminho, monta toda a estrutura e começa a funcionar ali a coisa, né? E aí, quando isso começa a acontecer, depois você tem uma licença de funcionamento. Então, a cada período, depende muito do trampo, né? Mas pode ser, sei lá, trimestral, semestral ou anual, é feita uma fiscalização para saber se está tudo correndo da forma como havia sido planejada, né? Enfim, a operação, a gente disse que é em torno de 1 ano por unidade de proteção, porque a área pode ser dividida em várias unidades, né? É claro que você nunca vai escolher uma unidade muito próxima da outra, porque senão depois, na hora que você abandona uma unidade, a chance dela se regenerar é mais baixa, porque quanto mais mato em volta, quanto mais bicho em volta, maior a chance dela se recuperar rapidamente, que aí os animais vão, abre uma clareira, né? Tem todo aquele, não sei se vocês lembram da sucessão ecológica, né? Abre ali um espaço, uma clareira, foi feito todo o corte de madeira, abandonou aquela área, bom, vamos para outra área agora, vai lá para outra área lá longe. Ali no entorno tem bastante mata, abandonada toda aquela estrutura. Aí o que vai acontecer? As sementes daquelas plantas pioneiras vão começar a crescer, vai formar a vegetação pioneira, vai atrair a fauna que já está ali no entorno, vai ter toda uma umidade que tem ali naquele entorno. Então, o processo de recuperação é mais rápido e aí a gente consegue chegar próximo da tal da restauração, né, com menos tempo, né? E aí depois foi para a operação, beleza. Durante a operação, como a operação às vezes ela demora muito, porque são vários locais, é necessário que haja um monitoramento. E o monitoramento é feito desde o início da operação, tá? Monitoramento para saber se as espécies que estavam lá continuam, se as espécies que, né, as populações estão diminuindo ou não estão diminuindo, se os recursos hídricos estão sendo preservados, enfim, garantir que tudo aquilo que tinha sido descrito lá no comecinho continua, né? E aí depois vem essa quinta fase, que são os tratos, que é você fazer uma melhoria. Por exemplo, quando você deixa uma área que foi explorada, lá, um buracão no meio da floresta, ali abandonado, falando, deixa que a natureza toma conta. Ela toma conta mesmo. Só que aí vai vir um monte de coisa que vai atrasar o processo de sucessão ecológica. Por exemplo, lianas, que são cipós. O cipó ele começa a vir por cima da vegetação, e aí, amigo, acaba a luz, né? Não tem fotossíntese. E aí dá um vendaval ali, ele já começa a chacoalhar, os galhos que estão quebrados, eles já vão puxando as outras árvores e arrebenta tudo. Então é necessário fazer esse manejo, né? E é isso que são esses tratos silviculturais. Dar uma limpada em algumas áreas, dar um trato, plantar algumas espécies que são mais difíceis de chegar até lá. E essas são as etapas de exploração sustentável. Isso. E é interessante, pessoal, porque nós estamos tratando de quase 18 anos, né? Somando as 5 fases, elas vão dar quase 18 anos. Então, eu vou trabalhar uma escala de tempo com vocês. A maioria de vocês não tem essa idade, né? Então, por isso que dá muito trabalho, é muito custoso, né? Deveria ser feito para aí sim ser sustentável algum tipo de exploração, certo? Mas é importante a gente ficar com essa ideia na cabeça, tá? E a partir de agora, eu queria deixar um momento um pouco mais light. A partir de agora, tanto eu quanto o Pedrão, nós colocamos algumas imagens de alguns lugares que nós fomos, do que a gente estudou aí, né? Uma RPPN, o Pedro vai explicar para vocês. Aí, os lugares que nós fomos, nós colocamos algumas fotos para vocês aí, para vocês viajarem um pouquinho aí com a gente, conhecer os nossos lugares aí, beleza? Então, conforme eu for mudando aí as imagens, o Pedrão vai falando, na hora que ele terminar, ele me dá o toque, eu vou mudando as imagens e nós vamos conversando. Massa. Essa é uma RPPN aqui próximo da Mata dos Godói. É uma RPPN, então, dessa pessoa que eu não sei falar o nome direito, Hildegard Rothers, que ela tem uma área grande lá e ela tem figueiras ancestrais, assim, figueira, a gente sabe que existem várias espécies de figueiras. Essas que a gente come figo, né, ela não é nacional, não é daqui, não é do Brasil, tá? Ela é asiática, ela vem de longe, mas tudo bem. As figueiras daqui, da nossa região, a gente tem mais de 30 espécies de figueiras, elas são árvores colossais, que dão
planta muito figo. E isso garante a alimentação de muito bicho. E tem uma área grande preservada na casa na propriedade dessa pessoa. E a Exalc, né, que é a universidade da USP, que chama Luiz de Queiroz, né, Escola Superior Luiz de Queiroz, Exalc, que é lá de Piracicaba. Isso, Piracicaba. USP Piracicaba. Piracicaba, da Pamonha. Isso, vizinha de Americana, de onde eu venho. Isso, pertinho da tua terra lá. Então, tem a Exalc lá, e eles fazem pesquisas aqui nessa área há muito tempo, né? A IPPN é dessa família, só que assim, a área lá da mata, eles não podem mexer. Se o neto chegar e falar, não, eu vou querer cortar essa peroba, vou querer cortar essa figueira, não pode, porque apesar de ser particular, ele cedeu aquela área para o domínio público, ele cedeu, então ele não pode mais intervir ali, né? E aí é claro que o Estado ele tem que contribuir com a infraestrutura lá, com a proteção daquele lugar, para continuar sendo feita pesquisa lá, né? Boa. Olha aí, pessoal. Eu coloquei para vocês. Hã? Que massa. Eu coloquei para vocês, ó, meu trollerzinho ali. Floresta Nacional do Açu, Rio Grande do Norte. Eu resolvi ir para o sertão nordestino e colocar uma unidade de conservação da Caatinga, né? Que é uma floresta nacional de Caatinga. Olha que estranho, né? A gente está pensando, quando pensa em floresta, você vai automaticamente pensar na floresta amazônica. Essa foto, pessoal, foi de uma trip que eu fiz com a Laís e nós fizemos uma trilha do interior da Paraíba, passando pelo interior do Rio Grande do Norte, toda estrada de chão, assim como vocês estão vendo, e chegando até Fortaleza, né, no Ceará. Então, nós fizemos aí algo em torno de acho que deu uns 1.000 km, quase, uns 900 a 1.000 km, fazendo por estrada de chão, só indo no rumo que as pessoas iam falando, até passar pela Floresta Nacional do Açu, que é essa floresta de Caatinga, pessoal. Olha aqui a vegetação típica, chama bastante atenção para vocês. E o interessante é que conforme vai ficando aqui um pouco mais elevado, você vê algumas manchas no meio da Caatinga de cerrado. Olha só que legal. Então, esse encontro de dois tipos vegetais, né, nos platôs aqui atrás. Para quem não está identificando esses platôs aqui, é a famosa, o pessoal chama de Chapada da Borborema. Não é Chapada, é o Planalto da Borborema. Aqui, então, é o Planalto da Borborema que impede a entrada de massa de ar úmida para o sertão nordestino. Então, é esse Planalto que não deixa as nuvens úmidas ultrapassarem. Ela, do outro lado do Planalto, tem a chuva de relevo, aí cai toda a umidade para o outro lado e esse lado de cá fica seco, dando assim origem à formação da Caatinga nessa região. Fechou? Essa foto ela é bem simbólica, né? O meu trollerzinho, saudade dele aí. E vamos que vamos. Da hora. Isso aí, pessoal, é a foto de uma flona, uma floresta nacional lá no Tapajós, no Pará. Eu fui lá visitar um amigo que ele era pesquisador, hoje ele é professor lá na UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará. E as flonas, elas têm o objetivo principal a preservação florestal, a preservação do ambiente, né? Mas você pode fazer pesquisa e pode ter visitação. Então, nesse lugar tinha uma torre de 40 metros de altura, que é essa torrinha aí que vocês estão vendo. Um cagaço para subir aí, amigo. Imagina. Aí eu tive que dormir lá, né? Eu dormi lá porque esse cara ele é passarólogo, né? Ele é ornitólogo. Então assim, o trabalho dele começa às 4 da manhã, velho, tá ligado? Ali é hard work ali o negócio. Acorda cedinho, café, um pãozinho com manteiga, e você vai pra mata no escuro, né? Porque você tem que pegar os passarinhos acordando para ouvir os bichinhos, né? Para ir atrás de comida. Aí a gente subiu, eu cheguei lá, eu subi 40 metros, esses 40 metros de torre aí, esse negócio balangando ali, ó, né? Chacoalhando, ventania, não dá para ver nada, amigo. Osso. Mas chegamos lá em cima, a coisa mais linda. Eles usam essas torres para fazer medição, né? Medição de emissão de carbono, de outros gases, e para fazer observação de uma série de animais nos diferentes estratos da floresta.
Lembrando que essa floresta tem aí os 4 estratos, né? Ela passa do dossel, e tem aquelas árvores que a gente chama de emergentes. O dossel é o teto da floresta, né? Aí tem as emergentes que vão além, que vão ali além dos 40 metros, dos 50 metros, né? E dá para ver bem isso aí, bem bacana. Então, dá para você ver aí, ó, uma suma-uma, que é essa árvore gigante que eu estou ali em pé olhando ela, né, com uma raizona tabular. Depois eu tenho ali, ó, parece que é a garra de um bicho, né, naquela árvore, mas não é. Ali é a extração, né, de látex, como se faz numa seringueira, né, numa seringueira. E ali a visão lá de cima, né? A gente viu um monte de bicho legal aí. A gente viu uns bichos bem bacana aí. Um dia bem bacana. Então, assim, essa floresta nacional. Tem várias, mas o objetivo dela é principalmente esse científico mesmo. Eu tive a oportunidade de pegar um observatório desse de pássaro, não tão grande, Pedrão. Um no Acre, né? Lá na floresta, na área preservada do Chico Mendes mesmo, e a outra na floresta amazônica, quando nós subimos o rio e fomos ficar nas tribos indígenas, né? Fomos passar uma semana no meio das tribos indígenas, na floresta e tal. E aí tinha essas torres de observação, lá tinha os pesquisadores da vida, lá os ornitólogos, né, os passarinhólogos, como você falou. É sensacional, cara. Realmente dá muito medo, balança pra caramba, mas o visu é espetacular. Impagável. Beleza? Vamos para a próxima aí, ó. Unidade de proteção integral, pessoal. Olha aí, ó. As unidades de proteção integral não podem ser habitadas pelo homem, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos, pessoal. Só pode usar de forma indireta em atividades como pesquisa científica e ecoturismo, desde que não destrua o local. Beleza? Eu já vou rapidinho aí, por causa do horário, né? As estações ecológicas, preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas nas estações ecológicas, que nem eu havia comentado com vocês. E reservas biológicas, pessoal, preservação integral dos recursos naturais, existentes em seu limite, né? Sem interferência humana, somente por pesquisas e atividades de educação ambiental. Você preparar a população para entender aí essas questões. Pedrão, quer completar? É isso aí. A ESEC, ela vai ser uma área de preservação, ponto, né? E as REBIOS, elas já são áreas de bastante atividade ambiental. Então, você vê bastante gente fazendo educação ambiental lá, trilhas educativas. Isso aí. Essas reservas biológicas, por exemplo, a Mata do Godói poderia se encaixar numa dessa? Não, a mata é parque. Eu estou perguntando como geógrafo, tá? Não como... Uhum. A mata é parque. Ela é um parque municipal. Aliás, não. Ela é um parque A Mata dos municipal. Godói, ela é estadual. Se for lá, você vai ler PMG, Parque Estadual Mata dos Godói. Por conta do foco. Você vai ver que a hora que você for falar dos parques, ele muda um pouquinho, né? Aqui no caso está falando que pesquisas científicas, atividade de educação ambiental, beleza. Mas aqui, ó, preservação integral dos recursos naturais, sem interferência humana nenhuma. Né? Ali, como é uma área já mais aberta, mais próxima da cidade, aí já não é caracterizado REBIO. REBIO geralmente é uma área maior. Sim. Tá, obrigado por tirar minha dúvida. Beleza? Vamos lá para o próximo aí. Ó, o Pedrão vai comentar esse aí com vocês. Ó, galera, essa REBIO... Esse é do Neura, Pedro? É do Neura. Ele que mandou essas imagens aí. O Neura é um rapaz que chama Juliano Emerick, de Matos. É um biólogo, mestrado em botânica, que ele é o responsável, ele é o chefe dessa unidade de conservação aí, gigantesca, que chama REBIO, do Aguaí, em Santa Catarina. Eu tenho um videozinho deles, que depois eu deixo um link para vocês, quem quiser ver. É lindo lá o lugar, é muito bacana. Fica na região de Santa Catarina, ali próximo daquela formação, que eu não lembro agora, Farol, que é muito visitada, que vai até o sul, Rio Grande do Sul. Puta, eu esqueci. As Serras? As Serras Gerais. Fica Serras Gerais, tá. Serras Gerais. E lindo lugar, né? Enfim. E eles recebem pessoa, tem trilhas e tal, mas é uma área bem restrita. A floresta é gigantesca. E só, você tinha falado de
questão de direito ambiental, esse cara hoje, por conta da necessidade no ambiente, ele acabou se formando também em direito. Hoje ele é professor de direito ambiental. E o apelido dele é Neura. Neura. O Neura porque ele é nervoso pra caramba, é isso, Pedro? É. O Neura, saudade dele. Bora lá. Unidade de proteção integral, pessoal, atenção, parques nacionais, né? Preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. E o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e ecoturismo. Então, nesses lugares podem ser feitas essas práticas, certo? Desde contemplação, educação e aproveitar mesmo o ambiente, né? Refúgio da vida silvestre, interessante aí para vocês. Esse aí o Pedrão dá um grau depois, que corresponde a áreas públicas ou privadas, né? Isso é importante destacar, pode ser tanto público como privado. Proteger ambientes naturais com condições para a existência de reprodução de espécies ou comunidades de flora local e de fauna residente ou migratória, aquelas que vêm passando, como pássaros, por exemplo, no verão, no inverno, etc. e tal, né? E monumentos naturais, pessoal, público ou privado, também tem como objetivo preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica, né? Que daria para a gente observar bastante, por exemplo, Vila Velha. Vila Velha, acertei. Vila Velha, aqui no Paraná, onde tem as canecas lá, né? O cálice bonitão, tem o camelo, né? A bota, e aí vai. Pedrão. É isso. Geralmente as unidades de proteção integral, elas são áreas grandes, são áreas públicas, né? Mas no caso do refúgio dos monumentos naturais, eles podem ser privados, mas desde que o cara não interfira no processo. Então, por exemplo, você tem lá uma região de um lago de migração de patos, tá? O cara não pode caçar a ave, não pode prejudicar, né, o processo da migração. Mas geralmente o refúgio de vida silvestre é isso, onde você vê assim alguns animais muito específicos de uma região, eles são endêmicos, né? Específicos dali. Você não encontra em vários lugares e eles precisam daquele espaço para se reproduzir, para se desenvolver, para aquela população existir. Então eles criam esses refúgios. Por isso que pode até ter ali gente morando naquela área, né? A mesma coisa com os monumentos naturais. Tem vários monumentos naturais que eles acontecem assim, lugar muito lindo, né? Mas você pega aquelas escarpas e tal, aí o cara, de repente, ele tem uma terra dele, uma chácara ali, né? Naquela área, e o cara gosta de fazer lá rapel, e aí ele cobra o pessoal fazer rapel. Tudo bem, desde que não destrua o monumento propriamente dito, que é preservado por essa unidade de conservação. Mas o mais comum são os parques, né? Eu sei que já deu horário, mas será que a gente consegue mostrar para eles as imagens dos parques? Lógico, bora lá, bora lá. Pessoal, olha aí, ó, rapidinho, então nós vamos fazer mais uma viagenzinha com vocês. Galera, esse é o primeiro parque nacional no Brasil. Foi criado no dia 14 de junho de 1937. Enorme. Parque Nacional de Itatiaia, lá nas Agulhas Negras, aqui no Rio de Janeiro. Eu infelizmente, eu não tive ainda a oportunidade de ir lá. Vários amigos já foram. Mas é espetacular. A formação lá é muito legal, né, Farol? É um parque que me chamou muita atenção. Nós tivemos a obrigatoriedade, durante a faculdade de geografia, de fazer trabalho de campo lá, né? Ficamos 5 dias lá. Então, a gente teve que caminhar toda essa região aí, coisa bem ruim. Mas é lindo, você vai subindo assim as serras, né? Os picos, as serras e tal, você enxerga as nuvens embaixo, é coisa sensacional. Essa foto aqui do lado retrata muitas imagens que a gente tinha. E na época, era começo de faculdade, né? Anos 2000, não tinha ainda câmera digital, o filme era daqueles que tinha que revelar, então era complicado, né? Aí a gente, infelizmente, eu não tenho foto desse aí, mas valeu a pena. Vamos lá para o próximo. Pessoal, eu coloquei um parque nacional bem ruinzinho para vocês aí, dá uma olhada aí, ó. Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, obviamente no Maranhão, né? Então, aqui sou eu dentro de um desses poços dos Lençóis Maranhenses. Eles têm centenas desses poços, dependendo da hora e da época do ano também, os poços de água aqui, eles vão refletir a cor do céu. Aí fica a areia bem branquinha, né? É um conjunto de dunas muito grande,
e as águas ficam ou azuis ou esverdeadas, assim, a coisa mais linda, né, do mundo. E é uma área que você vê aqui a presença de bastante restinga, fica na foz, né, do rio Parnaíba. É uma área gigantesca que ela pega desde o Piauí, vai até o Maranhão, mas só que é um parque de proporções nacionais. É interessante esse parque aí. Bonito aqui, ó. Esse parque aí, galera, Parque Nacional da Chapada da Diamantina, fica lá na Bahia, pega uma série de cidades ali, uma delas chama Lençóis, outra chama Andaraí, Cachoeirão, enfim. Eu tive a oportunidade de visitar ali algumas vezes, né? Muito pequenininho, fui, conheci. Aí depois tenho família que mora lá e fiz uma trilha de 5 dias passeando pelo parque. A gente vê, não sei se é o termo certo, Farol, esses chapadões, né? Ou, não sei se é o termo correto ou não, mas é uma coisa assim, galera, é maravilhoso, porque você sobe, né? Você tem essa visão do horizonte que vai longe, né? E ali, no encontro, né, ali embaixo das formações, você vê um monte de vegetação, onde é muito úmido, e tem muita cachoeira, a água é transparente, né? Tem aí um pouco de resíduo de matéria orgânica, tal, você pode ver ali na imagem ali embaixo, mas é lindo. E algumas grutas são completamente transparentes, que nem essa que você está vendo ali em cima, né? Que está o José, aquele cara ali em cima. Você vê, dá para ver o reflexo certinho ali do cara ali sentado na pedra, né? E tem um dia no ano que a lua, à noite, ela vai sair, uma lua cheia, e a luz dela vai atravessar certinho o buraco, esse buraco por onde está indo a luz do sol, e você vê ali a lua refletida no lago à noite. Eu não fui nesse dia, obviamente, mas hoje não pode nem ir lá mais, porque o pessoal destruía, né? Mas é fantástico. Essa foto aí, eu sei lá, acho que eu estava no começo da faculdade, uns 10 anos atrás, mais ou menos. 10 anos atrás, começo da faculdade. Galera, para quem não sabe, o Pedro é 2 anos mais velho que eu na faculdade, tá? Ele é meu veterano ano. Mas a Chapada Diamantina eu fui também, eu ia colocar foto, mas o Pedrão colocou. É espetacular também as trilhas que dá para fazer lá, é um lugar que eu tenho muito carinho. E só um lance geográfico da Chapada, pessoal, ela começa próximo à divisa com Minas Gerais, no sul da Bahia ali, e vai até o meio da Bahia. Ela tem quase 350 quilômetros de extensão. Então, o Parque Nacional da Chapada Diamantina ele é gigantesco, ele tem as rodovias passando dentro deles, para vocês terem uma ideia, são mais ou menos 400 quilômetros de rodovia que a gente fez para atravessar o parque. Eu e a Laís demoramos quase 12 horas, porque toda hora a gente parava para ver alguma coisa diferente, um rio nesse estilo, né? Os visuais que você vai passando é sensacional, certo? Aí, Pedrão, o Parque Nacional do Iguaçu. Uma coisa massa desse parque, galera, é que ele é modelo de sustentabilidade econômica. Toda a grana que eles arrecadam para as visitações no parque, ela paga integralmente toda a estrutura de proteção, de pesquisa, e olha que tem centros ali de pesquisa, eles recebem estudantes, pesquisadores que ficam lá, então tem todo um custo que é envolvido para esses caras que fazem a pesquisa ali, que no caso não tem custo nenhum, né, para eles, porque eles conseguem arrecadar esse dinheiro da entrada. A estrutura lá é linda, é modelo, é uma estrutura modelo de unidade de conservação, e um tanto da grana que eles conseguem, que sobra, é destinado para outras unidades de conservação que tem pouca visitação, então conseguem manter. E unidade de conservação para o governo é um problema sério, porque é um gasto que se tem com algo que não tem retorno. Mas se tiver um gerenciamento bom, né, organizado, decente, dá certo. Mas nesse país que a gente tem aqui, né, maravilhoso. Show de bola. Para quem não reconheceu ainda, né, as cataratas do Rio Iguaçu. Pessoal, outro parque que eu coloquei aí, tinha que ser de praia, né? Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, 330 quilômetros, né, a oeste, né, porque lá já faz aquela curvona. Então, 330 quilômetros a oeste de Fortaleza. Aqui eu resolvi colocar essas duas fotos primeiro, é de dentro do meu Corsa, para vocês verem. Eu fui para Jericoacoara, onde falam que só dá para ir de 4x4, tá aí, ó, eu fui de Corsa, ó, né?
Reparam que eu baixei bem o pneu aqui, ó, o pneu tá bem murchinho, né? E eu fui de Corsa, olha a imagem de dentro do carro. Eu pedi para um cara me ensinar como é que fazia para andar dentro das areias de praia, das dunas com o Corsa. Tem videozinho, meu, espetacular. Chegamos em Jericoacoara de carro, normal, de passagem, de passageira. Aqui é a Pedra Furada, né, que é um dos símbolos do Parque Nacional de Jericoacoara. Aqui é a mistura da restinga com o semiárido sobre uma duna. Né? Nós estamos em cima de uma duna solidificada, né? Uma duna que já está sofrendo um processo de sedimentação, está virando uma rocha sedimentar. Né? E aqui é o bonitão na Pedra Furada. Tá certo? Meu Deus, hein? Ai, que beleza. Ó, esse aí é pertinho, hein? Ó, Superagui, lá para baixo de Curitiba, né? Aquela região lá. É um lugar que é lindo demais. Ele é muito especial porque tem muito manguezal, né? Muito rio chegando numa Mata Atlântica exuberante. E então, se encontrando com o mar, e aí ele forma essa região de mangue, né? Com algumas espécies, dá para ver, tem uns malucos, isso aí é só uns caras meio doidos, vocês estão vendo ali em cima nessa imagem, ó. Mas olha que bacana, eu coloquei essa foto mais por conta das árvores, né? Você pode ver ali, ó, né? Aquelas raízes respiratórias lá. Aqui não dá para ver as respiratórias, que está meio ruimzinho, está lá no canto esquerdo. Mas vocês estão vendo as escoras, né? Raiz de escora segurando as árvores, né? E segurando as pessoas também, porque é um lodo só quando você chega ali, né? Eu tô ali, de barro. Mais ou menos onde você apontou agora, Farol. Esse? Do lado direito desse cabra aí. Para cima. Esse é o Tony. Aí, não dá para ver, ó. Eu tô todo de preto, já tô todo lameado. Eu tive que ajudar a professora, eu contei a história para a galera uma vez. Eu tive que ajudar uma professora que atolou. Ela pulou do barco e aí ela xingava até tudo, ela xinga. E aí ela xingando, pulou xingando, e afundou, ela parou de xingar. Foi um momento que ela não xingou mais nada, porque a cabeça dela ficou para baixo d'água, tadinha. Ela atolou lá. A gente teve que mergulhar e arrancar ela dali. Ela saiu, puta que pariu, desgraçada, lareta de lama. Enfim, caos total, né? Mas vocês estão vendo aí que lindo o Parque Nacional de Superagui, região costeira da nossa região. Eu coloquei ali, ó, muita cachoeira. Esse papagaio da cara roxa aí é uma ave endêmica da região, preservado lá. Ali tem um espaço do Boticário, né? Que eles custeiam toda a preservação de uma área também, onde tem algumas cachoeiras, tem trilhas interpretativas, educação ambiental, bem bacana. Nessa imagem lá de baixo à direita, não sei se dá para ver direito, tem um monte de coisinha ali espetada na água, tá vendo, Farol? Isso aí, ó. Isso é um chiqueirinho, eles chamam, né? É para caçar peixe. Como é a população ribeirinha, que já havia aí há muito tempo, eles permitem a caça dos peixes em algumas épocas do ano, tá? Então é uma caça ainda primitiva. Eles fazem isso aí, o peixe entra, e aí depois ele não consegue sair. Tem toda uma estrutura ali embaixo, depois o bicho não consegue sair, eles vão lá e pegam o peixe. Isso, lá no Nordeste a gente chama isso aí de curral, né? Curral. Também é o mesmo formato, eles esperam a água subir, aí a água sobe, os peixes entram. Conforme a maré vai baixando, os peixes ficam dentro desses currais, do chiqueirinho que o Pedro estava falando aí eles vão lá na maré baixa, a pé mesmo, o pescador vai a pé na água ali, pega o peixe e leva para casa. Não é isso, Pedro? É da hora. Esse daí, a maré não é o suficiente, então eles fazem como se fosse uma cerquinha. Aí eles vão lá e eles erguem a cerquinha de manhãzinho. Aí a ideia da maré é a mesma, só que ele tem que ir de barco, né? Porque não dá para ir a pé. Aí depois ele ergue a cerquinha, os bichos vão lá, eles deixam comida, né? Uma serva, os peixes vão ali e tal. Aí chegam no horário que tá mais alto, eles vão lá e soltam, e aí os bichos ficam presos lá dentro. Massa, show de bola. Vamos lá. Aí mais uma do Pedro, né? Que é onde provavelmente vocês vão conhecer aí, ó, no final do ano. Né? O Parque Estadual do Guartelá, que fica na cidade de Tibagi. A gente tem ido lá há bastante tempo. Eu não tiro foto lá praticamente, então essas fotos não são... Na verdade, algumas eu tirei quando fui com a Raquel, essa dela fazendo rapel na cachoeira, a gente andando numa fenda, das cachoeiras, e dessa araucária, essa eu tirei, porque eu tive que... A hora que eu vi essa araucária fêmea aí, essa bolotona que você está vendo, é a pinha, né? Onde fica o pinhão, que é a semente da araucária, né? Então essa aí é uma fêmea, porque a araucária tem 2 sexos, o macho e a fêmea são diferentes, são árvores diferentes.
Essa daí é uma fêmea e é difícil de ver, com as bolotas assim. E essa é uma foto que acho que foi você que deve ter me dado, Farol. Eu procurei uma mais recente nossa junto, mas não achei. Aí eu fiz essas daí, ó, 2015. Foi a primeira vez que a gente levou a molecada junto. Ixi, isso aí foi das antigamente. Eu tô aqui no meio, né? Ah, tá aí. Tá certo. Vamos lá para a próxima aqui. Pessoal, eu coloquei aqui Brota, São Paulo, a estação ecológica, né? As estações ecológicas que tem lá e também as APAs, né? Então, tenho aqui fazendo um raftingzinho, que nós também vamos fazer aí, aproveitando o Guartelá, né? Nós vamos fazer um desse aqui, se Deus quiser, ó. A hora que você desce aqui a cachoeira, você fica assim. Lógico que nós demos sorte nessa época aqui, em Brotas, que estava nível 5, muita chuva. Vocês reparem que quando a gente cai, a gente praticamente desaparece dentro da água, né? Também fazendo um rapelzinho aqui bacana. E isso aqui, pessoal, é uma asa delta com motor, chama trike. Eu tive a oportunidade de fazer o trike, olha como fica o nosso pé, né? Nós somos presos só por um cintozinho fino, assim, uns 5 centímetros de cinto, né, de largura para segurar a gente. E aí a gente conseguiu tirar foto das cachoeiras aqui, onde nós ficamos fazendo o canyonismo. O canyonismo é um tipo, um ecoturismo, não deixa de ser, né, que você vai andando pelo cânion, e toda vez que você chega nessas cachoeiras, você vai descendo elas na forma de rapel. E aí, lógico, né, como todo bom geógrafo, a gente vai coletando amostras de rochas e minerais no meio da descida. É muito legal. Não sei se dá para reparar, tem um bolso meu até que já está gordinho, já tanto levar rocha aí dos lugares. Tá certo? Beleza? Esse aí é aqui, né, galera? Mata dos Godói é um parque estadual, por conta do tamanho dele, né? Um parque, ele é bem grande. E aí, vários exemplares da nossa fauna e da flora. Eu coloquei aí uma foto da peroba rosa, da figueira, né? O que cabia na foto da figueira. O parque sendo olhado por cima, dá para ver ali a área dele por cima. São mais de 800 hectares de mata preservada, né? Era de uma família e foi doado para o Estado, então hoje é todo preservado, mas tem a área ali que a gente visita, tem a visitação, você, né, vê a estrutura do parque, faz umas trilhas interpretativas, mas tem muita pesquisa aí, né? O pessoal da biologia, todo mundo acaba passando pelo Godói ou fazendo aula nele, aula de campo, ou então fazendo trabalho. Eu fiz as duas coisas. Até o mestrado eu fiz um pedaço dele no Godói. É um parque que a gente tem bastante carinho por ele. A Mata do Godói é sensacional. Pessoal, muito obrigado pela atenção, valeu mesmo. Eu gostaria de agradecer demais, o Pedro também. Um beijo no coração de vocês. Pedrão? Valeu, galera. Desculpa o tempo, mas a gente queria muito compartilhar com vocês a realidade desses lugares, né? A teoria e tal, ela é interessante porque isso é uma bagagem que é sua para sempre, tá? Agora, essas imagens, elas estão guardadas aqui na retina da memória. Então, eu também não vou esquecer delas jamais. E a teoria fica muito mais gostosa tendo conhecido esses lugares. Eu espero que isso tenha estimulado vocês a conhecer também esses lugares, a lutar por essa preservação, incentivar esse tipo de trabalho, né? Que é fantástico, tanto de pesquisa quanto de turismo, tá bom? Sempre consciente, né? Beleza? Um grande beijo para vocês. Espero vocês depois de amanhã. Moçada, beijão no coração, obrigado, espero que tenham gostado, valeu!